Olá, aqui é o Tana Coverstone. Eu sou um pastor, sou um marido, sou um pai, sou um patriota, eu amo este país. Eu posso confirmar a primeira parte do que estou para te dizer, porque eu contei para um grupo de homens do grupo de oração, lá em dezembro de 2019, por volta de segunda ou terceira semana de dezembro. Quero compartilhar 3 sonhos específicos que eu tive recentemente, começando em dezembro de 2019, e 2 que eu tive nessa semana. Um na segunda-feira e o outro na noite passada, à noite. Porque eu acredito, número 1, eles são proféticos. O primeiro que eu tive foi explicitamente verdadeiro, baseado nos eventos de março a junho de 2020, que é o mês que nós estamos. Eu não clamo a título de profeta de jeito nenhum. Eu entendo que há alguns sonhos e visões que tenham uma natureza profética neles. Eu acredito que vejo as coisas, tanto os que já aconteceram, como a relevância do primeiro sonho que tive, como as coisas que eu vi recentemente. Você pode considerar o que eu vou falar aqui como um grão de sal, pode orar a respeito, pode pensar a respeito, mas eu creio que tem um alerta para o país, um alerta para os governantes da América, um alerta para a América como um todo. Então, aconteceu o seguinte. Lá em dezembro de 2019, eu tive um sonho, e nesse sonho vinha um calendário, começando em janeiro de 2020, e as folhas dele estavam sendo viradas. Eu vi janeiro, vi fevereiro, vi março, e quando chegou março, uma mão segurou e eu vi um dedo sublinhando o mês de março. Sublinhando o mês de março. E o dedo bateu 3 vezes. Então sublinhou o mês de março e bateu 3 vezes. Para mim, isso foi uma ênfase. Algo vai acontecer em março. Então eu vi abril, vi maio, vi junho. E quando junho chegou, a mão sublinhou junho de volta. Sublinhou junho e bateu 3 vezes. Então, na visão, eu vi pessoas marchando. Eu vi protestos. Eu vi pessoas usando máscara em filas de hospitais. Eu vi médicos tradicionais com agulhas e seringas. Eu vi pessoas em respiradores. Vi pessoas muito doentes. Muito enfermas. Eu vi manchetes de jornais, milhares de pessoas ficando doentes. Vi ambulância correndo por estradas. Eu vi cidades em fogo. Vi prédios sendo queimados. Eu vi manifestantes com máscaras. Eu vi pessoas com um punho no ar, pessoas que bravejavam e gritavam, furiosas com o mundo. Eu vi tribunais, eu vi prédios do governo cercados. Eu vi pessoas que estavam furiosas com o mundo. Eu vi armas de fogo levantadas para o ar e seguradas desse jeito. Eu vi barreiras dentro de cidades. Eu contei para vários homens de minha igreja e eles podem confirmar o que eu te digo. É o mesmo que eu contei para eles. E outra coisa que eu vi foram abutres voando ao redor de grandes cidades. Não só aquelas que queimavam, mas vi abutres voando ao redor das cidades. Eu vi fumaça se levantando, vi pessoas com medo, vi pessoas aterrorizadas, vi pessoas dentro de suas casas, olhando pela janela, através da cortina, das janelas com arma em suas mãos, porque havia absoluto medo. Então eu ouvi as palavras: prepare-se, prepare-se. Então, desde dezembro eu tenho ouvido essas palavras: prepare-se, prepare-se. Janeiro e fevereiro vieram. Não pareceram nada demais. Eu me lembrei no meio do sonho e em março, bum! Covid-19 chegou e as coisas começaram a fechar. Igrejas fecharam, comércios fecharam, a economia fechou. Então nós começamos a ver os protestos no mês de maio, em Minneapolis, e tudo aquilo começou a acontecer. Estamos no final da eleição primária de Kentucky, e agora estão falando em fazer mais fechamentos.
Eu ouvi o governador falar sobre escolas abrindo de volta e coisas desta natureza, mas as coisas que eu vi nesse sonho, nessa visão, lá em dezembro, são as mesmas coisas que eu vejo nas notícias, quase todos os dias, desde março até junho. E todo esse tempo eu continuo ouvindo: prepare-se, prepare-se. Eu passo o tempo em oração, eu passo o tempo na palavra, eu sou um pastor, e não é algo que é só meu trabalho, é algo que eu aproveito, eu amo fazer isso. E eu sou muito interessado nas notícias ao redor do mundo. Eu leio 40 jornais por dia de todo mundo, e eu me mantenho em dia com as notícias, às vezes até mais de outras nações do que as que ouço aqui, porque é difícil saber em quem confiar. Então, eu leio notícias de todo mundo, de ao redor de todo mundo, de ambas as fontes, liberais e conservadores. Eu sou um assíduo leitor e tenho compreensão de como as nações funcionam. Viajei um pouco e não estou só fazendo de conta. Eu posso confirmar o que eu digo. E com isso em mente, na segunda-feira eu tive um outro sonho. E isso me fez sair da cama, fiz anotações, filmei, e a mim mesmo falando para ter certeza de lembrar. Mas aqui está o que eu vi. Eu vi um calendário. Começa com um calendário. E enquanto eu estava vendo o calendário ali, uma figura branca apareceu. E para mim, estava representando como se fosse Deus. É como se algo puro, algo justo, algo verdadeiro, algo santo, porque não havia nada de sinistro sobre isso. Mas eu ouvi a voz dizer: parte 2. E eu vi junho, eu vi julho, eu vi agosto, eu vi setembro, e eu vi o dedo sublinhar setembro, enfatizando ele. Eu vi bater 3 vezes. E eu vi outubro aparecer. E eu vi novembro. E foi aí que tudo ficou real para mim nesse sonho. Acho que a intensidade, de acordo com o meu controlador de batimento, quando eu acordei meu coração estava 180. E isso era segunda noite. E foi uma noite daquelas que eu acordei, não senti bem de jeito nenhum, acordei durante a noite, não me sentindo bem, enfim. No momento em que o dedo sublinhou novembro e bateu 3 vezes, aí eu vi um punho se formar e esmurrar o calendário. E literalmente o calendário explodiu pela parede. E os números pareciam em 3D, estavam voando e caindo por toda parte. E houve uma nuvem de caos que se iniciou, e aí a próxima coisa que eu vi protestos armados. Protestos armados. E vi lutas nas ruas, vi pessoas esmurrando umas às outras, eu vi comércios fechados, lacrados, eu vi escolas fechadas, eu vi a escola com teia de aranha crescendo nelas e coisas tipo papel caindo das paredes, cartazes, ninguém tinha estado ali por meses. Eu vi também bancos, prédios de bancos, e com o seu teto todo arrancado, parecia que uma abdução alienígena, e o dinheiro voando pelo teto, e como se sugado por um aspirador de pó. Isso pode parecer estranho, mas eu estava assistindo a riqueza sendo tomada. Eu vi políticos em salas escondidas, fazendo acordo com pessoas e dando tapinha nas costas, rindo com sorrisos escancarados. Eu vi os monumentos, eu vi o Washington queimando, eu vi o Washington ardendo em chamas, eu vi incêndios em todo canto, eu vi as pessoas sendo cercadas, eu vi soldados chineses e russos no nosso solo. Os soldados russos diziam aos soldados chineses: peguem aqueles ali, esses aqui, guarde esse quarteirão, guarde esta área. Eu vi capacetes azuis das Nações Unidas. Eu vi a movimentação militar acontecendo. Não vi nenhum sinal do presidente Trump. Eu não vi nenhum sinal da liderança em Washington. Mas vi abutres que tinha visto e eram agora como gárgulas, estavam a 3 metros do chão.
de 3 a 5 metros do chão. E eles estavam atacando as pessoas sem misericórdia. Eu vi pessoas se escondendo em suas casas, garagens. Eu vi igrejas sendo queimadas. Vi casas sendo queimadas. Eu vi o caos absoluto no murro do punho de novembro de 2020. E foi isso que me chamou a atenção. Então ouvi as palavras novamente. Prepare-se. 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 E isso é algo que eu tenho ouvido já por quase 7 meses agora. Agora em julho completará 7 meses. Novamente, não estou dizendo que sou um profeta, mas vamos ver o que acontece em novembro. E em novembro veremos se estou certo sobre isso. Mas eu sei quando ouço a voz de Deus, e sei o que se parece à voz de Deus. Eu sei quando Ele fala, e sei quando tenho um sonho, e sei quando é Ele. E as coisas que estou dizendo, eu não digo para assustar pessoas, mas para alertar pessoas de que há algumas coisas bem sinistras prestes a acontecer. E não apenas para o perdido, mas para o povo de Deus também. O segundo sonho que eu tive foi na noite passada. E nesse sonho, nós temos uma célula para garear fundo, para ajudar uma equipe a ir ao Equador nesse próximo ano. E nós tínhamos essa célula, e o nosso secretário pediu que eu fosse pegar dinheiro trocado para aquela célula. E então no sonho que eu estava tendo, eu andei até o banco. Fui até o banco para pegar dinheiro trocado. E na porta do banco dizia, não temos troco disponível. Eu vi o cartaz, aí pensei, mas entrei. E a gerente geral do banco estava no lugar do caixa. E ela estava ali, cuidando dos negócios. Então, eu cheguei e falei para ela, eu preciso de $10 em moedas de 25 centavos para troco na nossa célula. Ela disse, me desculpe, mas a Casa da Moeda Americana não está mais emitindo moedas para troco. Como moedas de 1 centavo, 10, 25... Não estamos mais fazendo isso. Eu falei, como assim? E ela disse, eles pararam de fazer. Eu disse, como vamos ficar nas igrejas? Ela disse, se prepare para a hiperinflação. E me deu só $2 de troco. Então ela me disse no sonho, e a propósito, a nota de $1 e a nota de 5 logo serão as próximas. Então eu ouvi essas palavras, prepare-se, prepare-se. Prepare-se. Eu acordei, eu escrevi todas essas coisas. E nunca venho em vídeos gravar os sonhos que tenho. Então eu hesitei. Hesitei a respeito de não fazer o vídeo sobre o sonho que tive em dezembro, mas tudo que vi naquele sonho em dezembro e naquele sonho que me foi mostrado de março até junho. Então, acho que não estaria ajudando ninguém se não compartilhasse o que eu vi nesses sonhos. Eu acredito que nós não vamos apenas ver uma enorme segunda onda do Covid-19 entre setembro, outubro e novembro. Nós veremos um caos enorme nas eleições. Veremos um caos enorme no país. Nós veremos tropas em nossas cidades. Veremos os protestos piorando. Veremos prédios queimando, veremos coisas que só podem conduzir para uma guerra civil neste país. Então, para vocês, meus amigos, que são crentes, eu vou compartilhar o que penso, o que você precisa ouvir. Você precisa ter comida preparada. Você precisa de ter uma forma alternativa de dinheiro, como prata ou ouro, ou seja lá o que for. Você precisa ter um suprimento de armas e munições. E isso não é só o segundo parágrafo da Constituição americana. Isso é o que estamos vendo. Estão falando de tirar a polícia, quer dizer, você estará por sua própria conta em várias áreas. E eu acho que também você deve estar orando como nunca
Certifique-se que sua família sabe o que está acontecendo. Tem alguma forma de comunicação entre você e a sua família sobre e se certas coisas acontecerem, e se certas coisas fracassarem, e se certas coisas derem errado. Eu não estou dizendo, se isole de tudo. Eu nunca disse isso em minha igreja. Eu acredito que coisas assim podem acontecer, mas eu nunca fiz o que estou fazendo agora. Eu estou te dizendo entre setembro e novembro deste ano corrente, 2020. Se chegarmos em novembro e nada acontecer, em 1º de dezembro, gente, você pode me ligar e dizer: "Oh, você é absolutamente idiota, você é um tolo", pode dizer aquelas coisas, vai em frente, vai em frente. Acredito que vai acontecer. O que eu vi em dezembro de 2019 aconteceu entre março e junho. Eu sei que sou responsável pelo que falei, mas também conheço o que sinto e conheço a voz do Espírito Santo que ouvi. Não que eu seja profeta, mas os sonhos têm cunho profético às vezes. E eu estou terminando uma série sobre sonhos e visões e vou compartilhar hoje à noite na minha igreja e vou falar porque os sonhos e visões são literalmente uma extensão dos dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, porque a palavra do conhecimento, sabedoria, discernimento, todas essas coisas são requisitos para os sonhos. E eu orei e disse: Senhor, me mostre o que significam essas coisas. E eu vi, me mostre como interpretá-lo, o que são. E agora mesmo, enquanto eu falo isso, é dia 24 de junho, quarta-feira à noite, 17h30, em Buskerville, Kentucky, e eu estou no meu escritório da igreja, vivendo a palavra, compartilhando isso com você, para não te assustar. Veja, eu creio que Deus deu aos profetas do Antigo Testamento muitos alertas, não para assustar pessoas, mas para prepará-los para o que estava vindo. Então eu te desafio, não simplesmente jogue fora o que eu te contei. Não pense que sou mais um pregador querendo que as pessoas venham para a igreja. Não é isso de modo algum, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveria a grande apostasia. Jesus disse para as pessoas perseverarem até o fim. Tenha certeza de perseverar até o fim. Por quê? Porque as pessoas perseveram em algumas doutrinas, mas aí ouvem aqui que dizem: gente, ele deve ter usado alguma droga ou algo assim. Eu só te contei um sonho que tive. Você pode analisar eles, pode interpretar do jeito que quiser. Mas eu passei por oração, acredito que nós, entre setembro e novembro, incríveis, terríveis, dolorosas, desagradáveis e vis acontecendo nessa nação. E para as pessoas que não estiverem preparadas para isso, não é porque isso irá apenas pegá-las numa posição ruim. Isso destruirá muita fé, muitos corações, muitos relacionamentos, muitas pessoas. O objetivo é matar esta nação. Porque, por enquanto, nós, como nação, somos os que se colocam contra muitos princípios do anticristo, como independência, liberdade, justiça, 1º e 2º parágrafo da Constituição. O anticristo não quer essas coisas. Sim, eu acredito que ele está bem vivo no nosso planeta. E eu realmente não quero nem saber sobre o que as pessoas vão pensar sobre este vídeo. Você pode me chamar do que quiser. Pode dizer o que quiser sobre mim, mas espere até 1º de dezembro para dizer. Se eu estiver errado, serei o primeiro a vir e dizer: gente, o que eu estava pensando da vida? Tá, eu não comi nada naquela noite, mas nunca tive 2 sonhos como estes. Nunca tive parte 1 e parte 2. A parte 1 se cumpriu completamente. E a parte 2, eu acredito que será da mesma forma. Então, escutem as minhas palavras, gente. Crente, pare de andar distraído. Se você não está tendo o cuidado que deveria com o mundo, porque a prensa está vindo, um momento prensa de óleo de oliva para a igreja nesse país, um momento de prensa de óleo de oliva. E nós seremos esmagados, apertados e pressionados. Por isso eu acredito que Deus fica falando: prepare-se. Ele disse para mim, para que eu possa dizer para você: prepare-se para as coisas que estão vindo. Aguente até o fim, não importa o quão duro fique.
Eu não vou desistir da fé que tenho em Cristo.